Respira fundo e encara isso comigo por um minuto. Tem uma conta que não fecha na sua vida. A lógica comum promete que esforço vira resultado. Mas você está vivendo o contrário. Você faz a sua parte, estuda, trabalha, tenta ser correto, tenta não desistir e, mesmo assim, parece que na hora da colheita o campo continua vazio. Enquanto isso, você olha para o lado e vê gente com menos preparo, menos disciplina e muitas vezes menos caráter, avançando como se tivesse uma porta secreta aberta só para elas. E aí nasce aquela raiva silenciosa. Aquela pergunta que arde por dentro: o que eu estou fazendo de errado? O que eles sabem que eu não sei? Hoje, eu não vim aqui para te anestesiar com frases bonitas. Eu vim para te provocar. Porque talvez o problema não seja o seu esforço. Talvez seja o jogo que você escolheu jogar. Talvez você esteja tentando vencer uma batalha usando as regras de outro campo. E se você ficar até o final, eu vou te entregar um protocolo simples, de 7 dias, que pode mudar completamente a direção da sua vida. Não com mágica, mas com alinhamento, consistência e um tipo de fé prática que a maioria ignora. E antes de continuar, se esse tema mexe com você, já deixa o like agora. Isso não é só apoio ao canal. É um jeito de você dizer: eu me recuso a aceitar a escassez como destino. Combinado? Então vamos direto ao ponto. Existe uma diferença gigantesca entre força e direção. Você pode ter muita força e, mesmo assim, empurrar a porta errada. Você pode insistir por anos, se desgastar, perder saúde, perder alegria e continuar batendo com os punhos numa parede que não foi feita para cair na força bruta. O mundo chama isso de persistência. Mas existe uma persistência que é só teimosia disfarçada. E existe uma persistência inteligente, aquela que entende que o invisível comanda o visível. Você já percebeu como quase tudo na vida é criado 2 vezes? Primeiro como ideia, intenção, crença, decisão, e só depois vira realidade concreta. O que a gente chama de circunstância, muitas vezes é só a sombra de algo mais profundo. Você tenta mudar a sombra, mas não toca no objeto que projeta. Aí você muda de emprego, muda de plano, muda de cidade, muda de parceiro, muda de estratégia, e o padrão volta, porque o padrão não mora fora, ele mora no seu centro. Agora presta atenção nessa imagem. Imagina uma lâmpada poderosa, de altíssima qualidade, perfeita. Ela tem potencial, ela foi feita para iluminar, mas ela não acende. Você pode limpar, polir, trocar a cor, culpar o fabricante, gritar com a lâmpada. Nada muda se ela estiver desconectada da fonte. E é aqui que dói, mas liberta. Muita gente está vivendo no modo bateria, tentando sustentar a vida só no braço, só na ansiedade, só no controle. E quando essa bateria acaba, você chama de fracasso. Eu quero te propor outra leitura. Às vezes, o não está funcionando é um freio de proteção. É como se a vida dissesse: para, antes que você queime de vez. Porque existe uma arrogância silenciosa em tentar carregar tudo sozinho. É quando você até diz que confia em Deus, mas se comporta como se tudo dependesse exclusivamente de você. Essa tensão que não te deixa dormir, essa sensação de estar sempre atrasado, esse medo constante de dar errado, podem ser o sinal de que você tomou um lugar que não foi feito para você, o trono da soberania. E quando um ser humano tenta virar onipotente, ele colapsa. A estrutura humana não foi projetada para carregar o peso do mundo. O que eu vou te ensinar aqui exige uma decisão simples, mas poderosa: descer desse trono imaginário, não como fraqueza, como sabedoria. Porque só quando você admite: eu não tenho como abrir esse mar, é que você permite que o guia assuma a direção. E aqui tem um detalhe importante: prosperidade não é só dinheiro, é fluxo, é provisão, é clareza, é paz que não depende do mercado, do governo, da sorte ou do humor das pessoas ao seu redor. Só que esse fluxo é bloqueado por represas internas,
medo, mágoa, incredulidade e, principalmente, excesso de racionalidade. Você pensa tanto que paralisa. Você analisa tanto que perde o tempo do movimento. E a fé de verdade, vai sempre parecer loucura para uma mente que só aceita o que consegue controlar. Os grandes movimentos da vida raramente começam com garantias. Começam com uma palavra, com uma direção, com um passo. Então, se você quer mudança real, precisa aceitar isso. Você não vai entender tudo antes de viver. Você vai viver e só depois entender. Agora, eu vou te entregar o primeiro pilar do protocolo. E eu quero que você trate isso como se fosse uma chave. Porque é. Pilar 1. A sua boca não é apenas um lugar de desabafo. A sua boca é direção. Pensa num navio enorme no meio de um oceano agitado, ondas batendo, vento, caos, e você correndo de um lado para o outro, tentando segurar tudo no braço. Aí você ignora a única peça pequena que muda o rumo do navio inteiro, o leme. Pequeno, escondido, mas soberano na direção. Esse leme na sua vida é a sua fala diária. O que você diz repetidamente não é só relato, é programação. Agora faz comigo um exercício rápido. Imagina que a sua vida atual é uma construção. E as paredes dessa construção são feitas de tijolos. Chega perto de um tijolo e lê o que está escrito nele. Eu nunca tenho dinheiro. Tudo dá errado para mim. Comigo é sempre mais difícil. Eu não tenho sorte. Eu sempre começo e paro. Você reconhece essas frases? Porque de um jeito ou de outro você as repetiu. Ou você conviveu tanto com elas que elas viraram parte do seu vocabulário interno. E aqui está a verdade que liberta. Frases repetidas viram chão, viram limite, viram identidade. Você pode estar construindo uma prisão com as próprias palavras sem perceber. Então, o primeiro movimento é um jejum de reclamação. Eu sei que isso soa simples, mas simples não é fácil. Desafio prático. Nas próximas 24 horas, você vai parar de reclamar de absolutamente qualquer coisa. Não é fingir que está tudo bem. É parar de dar energia verbal ao caos. Se algo der errado, respira, resolve o que dá para resolver e segue. Sem narrar tragédia, sem transformar problema em espetáculo, porque reclamar vicia. Reclamar dá uma sensação estranha de alívio, mas é uma âncora. Você acha que está soltando o peso, mas está reforçando o padrão. E aqui vem o segundo passo dentro do primeiro. Não basta ficar em silêncio. O vazio precisa ser preenchido, e é aqui que entra a fala alinhada. No lugar da reclamação, você vai colocar declarações de direção. Quando a ansiedade vier, você não vai negociar com ela por horas. Você vai dizer em voz audível: eu estou sendo guiado, eu estou sendo sustentado, eu recebo sabedoria e provisão no tempo certo. Não é autoengano, é direcionamento. Você não está descrevendo o mar, você está girando o leme. E agora eu quero aumentar o compromisso. Escreve nos comentários uma frase curta, como um marco público. Escreve: minha boca cria meu futuro. Isso não é brincadeira. Isso é você assumindo responsabilidade. E quando você assume responsabilidade, você para de ser plateia do seu drama e vira roteirista da sua virada. Pilar 2. Gratidão antes de ver. E eu preciso que você entenda isso de um jeito adulto, não fofinho. Gratidão aqui não é um caderno bonitinho com frases genéricas. Gratidão aqui é uma tecnologia emocional e espiritual de alinhamento. A maioria das pessoas agradece depois do resultado. Qualquer pessoa faz isso. Mas o que muda o jogo é agradecer no meio do processo, enquanto ainda existe delay entre o invisível e o visível. Porque o mundo físico não gira na mesma velocidade do coração. Existe um tempo de resposta. O navio não vira instantaneamente quando você mexe no leme. Ele começa a virar. E se você desiste porque a paisagem ainda parece igual, você interrompe a curva. Então, a gratidão antecipada é o seu
E-mail de confirmação. Sabe quando você compra algo online? Você paga, recebe a confirmação e, mesmo sem o produto na mão, você já age como quem já garantiu. Você acredita no processo. Agora a pergunta incômoda é: por que você confia mais em loja do que em Deus? Quando você pede e continua ansioso, você está dizendo sem dizer: eu não confio. Então o treino é este. Quando o medo vier, você responde com gratidão. Obrigado porque eu estou sendo conduzido. Obrigado porque portas certas estão se abrindo. Obrigado porque eu recebo ideias, força e coragem. E atenção, isso não te impede de agir. Gratidão não é passividade. Gratidão é postura interna enquanto você se move. Pilar 3. Silêncio estratégico. Muita gente perde o que está construindo porque fala demais com quem não tem estrutura para entender. Sonhos em fase inicial são frágeis. E pessoas céticas podem destruir com uma frase, não porque elas têm poder mágico, mas porque você, no começo, ainda está vulnerável. Então você precisa aprender a incubar. Menos anúncio, mais construção. Menos explicação, mais resultado. Isso não é se achar. É proteger o processo. Faça uma auditoria. Quem tem acesso aos seus ouvidos? Porque fé entra pelo ouvir. E medo também. Se você vive rodeado de gente que só reclama, só desacredita, só debocha, você está respirando um ar que enfraquece. Às vezes, a solidão é o preço de uma promoção. E está tudo bem. Você não precisa convencer ninguém. Você precisa sustentar o caminho. E agora, chegamos no pilar 4, o mais ignorado. Ação inspirada. Sem isso, todo o resto vira discurso bonito. Existe um tipo de ação que é a prova de que você realmente crê. Não é fazer 1000 coisas aleatórias. É fazer o passo certo, mesmo com medo, na direção da vida que você está declarando. É molhar os pés antes da água abrir. É preparar o recipiente. Se você diz que quer prosperidade, a sua rotina combina com isso, você está se organizando, você está estudando, você está oferecendo valor. Você está se apresentando com dignidade. Você está criando estrutura. Porque bênção sem estrutura vira caos. Se você quer clientes, tem um lugar pronto para atender? Se você quer crescer, tem disciplina de melhorar um pouco por dia? Se você quer um novo capítulo, você está encerrando o velho com atitude? Ação inspirada é enviar o e-mail que você vem adiando. É fazer a ligação. É publicar o primeiro vídeo, é começar mesmo sem estar perfeito. Porque perfeccionismo, muitas vezes, é só medo com roupa de luxo. E Deus, a vida, o destino, como você quiser chamar, guia pessoas em movimento. É mais fácil ajustar um barco navegando do que empurrar um barco parado. Agora, eu vou selar isso com um protocolo de 7 dias. 7 dias. Não é para sempre. É um teste, um experimento. Um acordo com a sua próxima versão. Dia 1, 24 horas, sem reclamação. 0. Se escorregar, recomeça na hora, sem drama. Dia 2, declarações de direção 3 vezes no dia. Manhã, tarde e noite. Simples e específicas. Dia 3, gratidão antecipada em todo pico de ansiedade. Toda vez que a mente projetar tragédia, você responde com obrigado e reafirma a direção. Dia 4, silêncio estratégico. Você não vai comentar seus planos com quem sempre diminui tudo. Você só vai construir. Dia 5, ação inspirada. Uma ação concreta que te assusta um pouco, mas te aproxima do seu objetivo. Dia 6, generosidade prática, um gesto de valor, ajudar alguém, entregar algo útil sem mendigar validação. Dia 7, revisão e continuidade. Você vai olhar o que mudou em você, porque mesmo que o mundo ainda não tenha mudado totalmente, você mudou o leme, o combustível, o ambiente e o movimento.
E agora presta atenção. Se você fizer isso com honestidade, eu duvido que a sua semana termine igual a que começou. Talvez o milagre não venha como você imagina. Às vezes ele vem como uma ideia, uma conversa, um convite, uma oportunidade, um empurrão interno, um corte necessário. Um alívio que te devolve foco, mas ele vem porque quando você muda o seu padrão de fala, postura e ação, você muda o tipo de vida que consegue sustentar. E agora, eu quero fazer o fechamento do pacto com você, do jeito mais simples e poderoso. Se você vai fazer esse protocolo de 7 dias, comenta agora: eu estou pronto para o impossível. Mas comenta de verdade, não para mim, para você, para marcar esse ponto no tempo. E se você quer continuar recebendo conteúdos assim, diretos, profundos, práticos, sem fantasia, mas com alma, então se inscreve no canal e ativa o sino. Porque aqui a gente não veio para passar tempo, a gente veio para mudar de direção. E lembra, o impossível muitas vezes não é uma questão de força, é uma questão de alinhamento. A pergunta final é: quem chega primeiro na sua segunda-feira? O seu medo ou a sua fé em movimento? Eu te vejo no próximo vídeo.